As águas-vivas são animais marinhos, invertebrados e pertencem aos filos dos quinidários, se parecendo com um guarda-chuva e possuindo tentáculos. Elas podem variar muito de forma, cores e tamanhos, e em geral, elas medem de poucos milímetros, podendo chegar até 3 metros de diâmetro. Embora as águas-vivas frequentemente sejam transparentes ou de cor azul pálida, elas também podem ser amarelas, púrpura brilhante, laranja brilhante, vermelho escuro e muitas outras cores. As águas-vivas possuem duas camadas de tecido, um ectodermo externo e um endodermo interno, e no meio dessas duas camadas encontra-se a mesogleia gelatinosa, que fornece um volume e suporte para o animal. E a mesogleia não contém células e é composta principalmente de água, sendo a principal razão pela qual elas são transparentes e também dão um aspecto gelatinoso. A água-viva também não tem cabeça, nem sistema circulatório, nem os órgãos para respiração e excreção, mas elas possuem um sistema nervoso que está difuso em todo o corpo. E elas também possuem uma boca na parte inferior do corpo, que está conectada a uma cavidade gastrovascular, que é onde acontece a digestão extracelular. E as águas-vivas são os primeiros animais que possuem essa digestão extracelular. E claro, eu não poderia deixar de falar dos tentáculos, que são localizados na parte de baixo das águas-vivas. E nos tentáculos se encontram os quinidoblastos, ou quinidócitos, que são células que ao tocarem algum objeto elas liberam uma toxina urticante. Como os quinidócitos só estão presentes nos tentáculos da água-viva, é por isso que se você tocar na parte de cima dela, você não irá se queimar. Boa explicação, Pedro, mas agora está na minha vez de falar um pouquinho sobre o habitat das águas-vivas. Basicamente, as águas-vivas são habitantes dos mares tropicais e das águas frias do Ártico, onde estão há mais de 650 milhões de anos. São animais pelágicos, isso é, vivem no mar aberto e, embora possam ser impulsionadas com movimentos rítmicos de seus guarda-chuvas, movem-se basicamente à mercê das correntes marítimas. As águas-vivas sobreviveram por muito tempo em seus habitats aquáticos. Estão na Terra há milhões de anos e podem ser encontradas em todos os oceanos. Há ainda algumas águas-vivas que vivem em lagos e rios de água doce. Há algumas espécies de hidrozoário que são apenas encontrados em água doce. Águas-vivas normalmente flutuam, no entanto, ocasionalmente você as verá nadando. As águas-vivas nadam por pulsações rítmicas, do guarda-chuva ou sim. O movimento é muito parecido com um guarda-chuva sendo aberto e fechado lentamente. Ele é coordenado por um sistema nervoso muito simples e por órgãos dos sentidos ao redor da borda, que são sensíveis à luz e a produtos químicos na água. Oi, aqui é o Eduardo Santana Farias, vou falar sobre alimentação e reprodução das águas-vivas. E começando pela alimentação, né? A maioria das águas-vivas se alimentam de pequenos peixes e de zooplânctons que ficam presos nos seus tentáculos. Ela também come pequenos animais, como camarões. Alguns dos animais que as águas-vivas comem são microscópicos, que é pequeno demais, né, para serem vistos pelos nossos olhos, o famoso olho humano. E elas também comem outras espécies dela mesma. E agora falando sobre as reproduções, né? As águas-vivas se reproduzem sexualmente e assexuadamente. Ao atingir o tamanho adulto, eles se reproduzem diariamente se tiverem comida suficiente. E na maioria das espécies, a desova é controlada pela luz, de modo que toda a população aparece aproximadamente na mesma hora do dia, geralmente ao anoitecer ou amanhecer. As águas-vivas apresentam indivíduos masculino e femininas com hermafroditas ocasionais. Na maioria dos casos, os adultos liberam espermatozoide e óvulos na água circundante, onde os ovos desprotegidos são fertilizados e amadurecem novos organismos. A maioria das águas-vivas vive de algumas semanas e vários meses, embora algumas espécies possam viver um ano ou mais. As águas-vivas também ela tem um ciclo de vida com duas formas principais do corpo. Uma forma de natação livre, chamada de medusa, e uma forma não nadadora, chamada de pólipo.